Saber Direito desta semana, você vai entender o conceito, os requisitos e a produção dos efeitos dos atos administrativos. As aulas são com o professor Marcos Santana. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o professor Marcos, de Direito Administrativo, e nós vamos continuar a nossa caminhada a partir do que nós falamos nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o conceito de ato administrativo e os elementos ou requisitos dos atos administrativos, que são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Depois de falarmos sobre as características de cada um desses elementos dos atos administrativos, nós passamos então pelos atributos dos atos administrativos, que, para a maioria da doutrina, são presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade, autoexecutoriedade, coercibilidade, imperatividade e tipicidade. Falamos também na aula anterior sobre as espécies de atos administrativos: atos normativos, atos ordinatórios, atos punitivos, atos enunciativos e etc. E hoje a nossa ideia é falarmos sobre a classificação dos atos administrativos, os efeitos dos atos administrativos e temas correlatos ao assunto. Então, a partir de agora, nós vamos explanar sobre a classificação dos atos administrativos. Devo te dizer, de antemão, que não há uma classificação uniforme da doutrina. A doutrina administrativista, ela por vezes traz alguma classificação diferenciada em relação a alguns autores. Então, o que nós vamos abordar aqui é o que é mais comum dentro da doutrina do direito administrativo. E nós começamos falando sobre os atos administrativos no tocante à sua classificação em atos administrativos externos e atos administrativos internos. Os atos administrativos externos são aqueles que atingem um número indeterminado de destinatários. Então, esses atos administrativos externos, eles são praticados com a intenção de atingir quem está fora da administração pública. Um exemplo muito comum é o edital de concurso público. Então, a administração pública pratica um ato, que é a publicação do edital, e não há um número certo de pessoas que irão se inscrever naquele concurso. Então, quem se achar habilitado a realizar aquela prova vai se inscrever naquele certame e tentar conquistar a sua vaga. Então, o ato administrativo externo é aquele que é explanado, é praticado e que produz efeitos fora da administração pública. Por sua vez, o ato administrativo interno é o contrário. É o ato administrativo que produz efeitos dentro da administração pública. É uma portaria, é um ofício, um memorando, ou seja, são atos que não produzem efeitos externamente, e sim internamente. Temos também o ato administrativo, no tocante a essa classificação, os atos administrativos discricionários e os atos administrativos vinculados. Ato administrativo discricionário é o ato administrativo em que o agente público ele tem uma certa liberdade de atuação. Como assim, professor? No ato administrativo discricionário, a lei não tem como trazer todas as situações nas quais o ato administrativo será praticado. Então, o agente público tem um certo poder, tem uma certa liberdade para escolher a melhor forma de atuar e o melhor momento para atuar. Um exemplo muito comum são as blitz de trânsito. Por vezes, quando nós passamos por uma blitz de trânsito, estão sendo paradas só motocicletas. Em outros casos, só caminhões, e assim vai.
perceba que o agente público responsável por aquela operação, ele tem a discricionariedade de acordo com os dados que lhe são passados para que faça a abordagem somente em caminhões, somente em motocicletas, em todos os veículos, e ele também pode escolher se essa blitz, se essa operação vai acontecer de manhã, vai acontecer à tarde, vai acontecer à noite, se vai acontecer no lado norte da cidade ou no lado sul da cidade. Então, o agente público que age com discricionariedade, ele age com certa liberdade de atuação. Agora, atenção, o fato de o agente público ter discricionariedade para a prática do ato administrativo não significa que esse ato administrativo não possa ser fiscalizado pelo Poder Judiciário. Então, agir com discricionariedade não significa que o agente público possa agir com arbitrariedade. Necessariamente, ele deve observar a lei, princípio da legalidade, e ele não pode ser, então, arbitrário na sua tomada de decisão. Caso o ato administrativo discricionário extrapole o que prevê a lei ou ele viole o que prevê a lei, esse ato administrativo pode ser controlado, anulado pelo Poder Judiciário. As multas de trânsito, por exemplo, como vimos agora, como falamos agora há pouco sobre ela, sobre uma blitz de trânsito, perceba, o agente público que percebe a infração de trânsito, ele tem que atuar. Então, nós precisamos fazer uma diferenciação para que você entenda melhor esse exemplo. Veja, o agente público ele tem liberdade de escolher o melhor momento para atuar, qual é o melhor horário para aquela blitz, qual é o melhor local da cidade para realizá-la. Mas se é visto um condutor conduzindo o veículo e se utilizando do celular, a autuação ela deve ser feita. Então, essa autuação ela é vinculada, ela é obrigatória. Então, nós já entramos aí no conceito de ato administrativo vinculado. Ato administrativo vinculado é aquele que o agente público não tem liberdade de atuação. No ato administrativo discricionário, sim, ele tem liberdade de atuação e vai agir nos termos do que determina a lei. Mas a própria lei dá essa liberdade ao agente público. No ato administrativo vinculado, não. Ele deve agir exatamente nos limites do que determina a legislação. Então, ele não tem tempo, ele não tem momento. Ele deve atuar exatamente naquilo que a lei prevê. Um exemplo muito comum são as autuações de trânsito. O agente público deve autuar. Um outro exemplo muito comum é a aposentadoria compulsória do agente público. É sabido que a Lei Complementar 152, de 2015, trouxe para 75 anos a aposentadoria compulsória dos agentes públicos. Então, o agente público que está trabalhando como servidor, aos 75 anos de idade, ele será aposentado compulsoriamente. Perceba que a administração pública não pode não realizar a aposentadoria. Ela é obrigada a fazê-lo. Nós estamos aí diante de um ato administrativo vinculado. Nós temos também, quanto ao objeto, o ato administrativo de império. Ato administrativo de império é o ato administrativo no qual a administração pública ela age com supremacia sobre o particular. Então é aquele famoso ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, a administração pública, pensando no interesse coletivo, no interesse amplo, no interesse público primário, ela adota algumas posturas, ela adota algumas condutas, ela pratica alguns atos administrativos numa condição de superioridade em relação ao particular.
São aquelas situações em que a administração pública não nos dá o direito, enquanto particulares, de nos atrelarmos a uma situação de desobediência. Então, ela manda fazer e nós temos que obedecer, porque ela age com essa supremacia, ela age com esse caráter de império. É o que acontece, por exemplo, na desapropriação. Eu posso até discordar que o meu imóvel seja desapropriado, mas a administração pública ela está pensando no interesse maior, no interesse mais amplo. Então, vamos imaginar que a minha propriedade não está atendendo à sua função social. A minha fazenda não é uma fazenda produtiva. Eu não tenho dado função social, aquela terra está parada. A administração pública decide, então, desapropriar. Eu posso até discordar da desapropriação. Eu quero manter o imóvel na minha propriedade. Mas a administração age com império, ela age com hierarquia, com superioridade diante do particular. Não hierarquia no sentido técnico, me entenda bem. Quando falo de hierarquia no sentido de ela estar pensando no interesse maior, ok? Não há hierarquia entre a administração pública e o particular. Há hierarquia dentro da administração pública, entre as autoridades e os seus subordinados. Quando falo hierarquia, então, é no sentido de esclarecer que a administração pública ela está pensando num plano mais alto. O interesse que ela visa é um interesse maior. Por isso, ela age com império, ela age com supremacia sobre o particular. Além do ato administrativo de império, nós temos o ato administrativo de gestão. Diferentemente do que ocorre no anterior, no ato de império, a administração pública ela age em pé de igualdade com o particular. Enquanto no ato anterior existia uma supremacia da administração em relação ao particular, no ato administrativo de gestão, isso não acontece. Imagine que a administração pública queira negociar um bem com o particular. Muitas vezes ela vai discutir as cláusulas contratuais no mesmo patamar que o particular, discutindo as cláusulas. Não há uma supremacia da administração em relação ao particular. A administração pública, ela compra bens e ela vende bens, e muitas vezes isso não acontece no âmbito da supremacia da administração sobre o particular. Então, quando a administração pública age com relação ao particular, na mesma altura, no mesmo patamar, discutindo de igual para igual as cláusulas contratuais, nós temos os chamados atos administrativos de gestão. Ainda na classificação do ato administrativo quanto ao objeto, nós temos, além do ato administrativo de império e de gestão, nós temos os atos administrativos de expediente. São os atos comuns, corriqueiros dentro da administração pública. A numeração de um processo administrativo licitatório, por exemplo, é um ato administrativo de expediente. São aqueles atos comuns, corriqueiros, que acontecem a todo momento dentro da administração pública. Na classificação dos atos administrativos, ainda, nós temos a classificação dos atos administrativos quanto à sua formação. Quanto à sua formação, o ato administrativo, ele pode ser simples. E o que é, professor, um ato administrativo simples? É o ato administrativo no qual nós temos a manifestação de um órgão acerca de determinada matéria. Esse órgão, ele pode ser composto por uma pessoa, como o presidente da República, o governador do Estado, ou ele pode ser composto por um colegiado, como, por exemplo, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Então, quando o Senado Federal edita e publica uma resolução, nós temos um ato administrativo simples. Não obstante, tenhamos vários senadores participando da construção daquela resolução.
Quando o presidente da República edita um decreto, nós também temos um ato administrativo simples. Perceba que é um órgão só, a Presidência da República. No exemplo anterior, um órgão só, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados. Isso é ato administrativo simples. Mas nós temos também nessa classificação, além dos atos administrativos simples, nós temos os atos administrativos compostos. E aí nós temos uma divergência doutrinária, e é preciso que essa divergência doutrinária fique bem clara a você. Atos administrativos compostos são aqueles atos nos quais há a prática de um ato administrativo por uma determinada autoridade. Mas para que esse ato possa produzir efeitos, é necessário que uma outra autoridade afirme, confirme, corrobore o ato administrativo praticado anteriormente. Então, isso acontece, por exemplo, dentro da administração, quando uma autoridade pratica um ato administrativo e uma autoridade superior confirma aquele ato. Nós temos no ato administrativo composto, perceba, a prática de dois atos administrativos. Um primeiro ato e um segundo que confirma o primeiro. É por isso que a doutrina afirma que o segundo ato, ele dá execuibilidade ao primeiro. Ou seja, sem a prática do segundo ato, aquele primeiro ato não produzirá efeitos. É o que acontece também quando uma determinada autoridade pública, um determinado agente, aplica uma multa a alguém, seja essa multa de trânsito, seja essa multa, por exemplo, da vigilância sanitária. E aí a autoridade máxima do órgão confirma a aplicação daquela penalidade. Nós temos aí um ato administrativo composto, ok? Então, na classificação do ato administrativo quanto à sua formação, nós temos o ato administrativo simples, o ato administrativo composto e o ato administrativo complexo. Quando comentei com você que existe uma divergência doutrinária, ela existe porque alguns doutrinadores dizem que no ato administrativo composto, que é aquele que eu te dei o exemplo de agora há pouco, uma autoridade pratica um ato e a autoridade superior o confirma, doutrina minoritária chama esse ato administrativo de ato administrativo complexo, ok? Mas não é o que vigora na maioria doutrinária, tá certo? Então, para a maioria da doutrina, ato administrativo composto é exatamente esse. Qual? Eu tenho um ato administrativo praticado por uma autoridade e confirmado pela autoridade superior. Professor, o que seria então o ato administrativo complexo? No ato administrativo complexo, nós temos a prática de um ato administrativo e a prática de um outro ato por um outro setor, por um outro órgão, e esses atos eles se fundem na prática de um ato administrativo só. Então perceba que quando falei sobre ato administrativo composto, falei com você que no ato administrativo composto nós temos a prática de dois atos administrativos. Nós temos o primeiro ato administrativo e o segundo que confirma o primeiro. No ato administrativo complexo, nós temos a manifestação de vontade de dois órgãos. Mas esses dois órgãos, eles manifestam vontade para a prática de um ato administrativo só. Então, no ato composto, eu tenho a prática de dois atos administrativos. No ato complexo, eu tenho a manifestação de vontade de dois órgãos, mas que se fundem para a prática de um ato administrativo só.
O exemplo mais comum na doutrina de ato administrativo complexo é a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O que nós temos nesses atos? Nós temos a indicação do presidente da República, de quem ele gostaria que fosse o ministro. E nós temos a sabatina popular, realizada pelo Senado Federal. Então, nós temos a manifestação de vontade do presidente da República e a manifestação de vontade do Senado Federal. Elas resultam na manifestação ou na publicação de um ato só, que é a nomeação desse ministro, que agora vai integrar o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos a manifestação de vontade de dois órgãos, que se fundem, que resultam na prática de um ato administrativo apenas. A doutrina, por vezes, traz a nomeação dos ministros do Supremo, do STJ ou do Procurador-Geral da República como um ato composto, mas não é a maioria doutrinária. Para você que está estudando para concursos públicos ou para o exame da OAB, a nomeação de ministros do STF, ou do STJ, ou do Procurador-Geral da República é tratado pela maioria da doutrina como ato administrativo complexo. Então, até agora, nós abordamos os atos administrativos externos e internos, os atos administrativos discricionários, naqueles que há certa liberdade de atuação para o agente público, e os vinculados, quando não há liberdade de atuação, porque o agente público deve agir exatamente naquilo que a lei determina. Nós vimos também os atos administrativos simples, manifestação de vontade de um órgão apenas, seja esse órgão composto por uma pessoa ou um órgão colegiado. Vimos os atos compostos, que são aqueles nos quais nós temos a prática de um ato administrativo e a confirmação desse ato por uma outra autoridade. Vimos ainda os atos administrativos complexos, nos quais nós temos a manifestação de vontade de dois órgãos que se fundem para a prática de apenas um ato administrativo. E agora nós vamos falar sobre atos administrativos com relação aos seus destinatários. Com relação aos destinatários, nós temos os atos administrativos gerais. Atos administrativos gerais são aqueles que nós não temos pessoas individualizadas. Então, seus efeitos, eles irradiam para um sem número de pessoas. O edital de licitação, por exemplo, é um ato administrativo geral, porque quem se sentir habilitado para participar da licitação irá fazê-lo. É claro que na lei de licitações nós temos exceções a essa regra, mas não é objeto do nosso estudo aqui no momento. Então, o ato administrativo denominado edital de licitação é um ato administrativo geral. Quem se sentir habilitado vai participar. Nós temos também o chamado ato administrativo individual. Aqui eu tenho um destinatário certo, um destinatário individualizado. É o exemplo da nomeação daquele que foi aprovado em um concurso público. Veja, nós temos uma pessoa individualizada naquele ato administrativo. É a nomeação do agora servidor fulano de tal. Também é exemplo de ato individual a promoção do servidor. Quando nós temos a promoção do servidor ou a concessão de férias para algum servidor, nós temos um ato administrativo individual. Temos ainda, nessa classificação, quanto aos destinatários, o ato administrativo plurimo. Nós temos, nesse caso, destinatários individualizados, mas que são mais de um. Então, quando eu tenho a promoção de alguns servidores, quando eu tenho a nomeação de alguns servidores,
quando eu tenho a concessão de férias de alguns servidores, eu tenho um ato administrativo plurimo. Para a parte da doutrina, o ato administrativo individual, que tem um destinatário apenas, e o ato administrativo plurimo, que eu tenho mais de um indivíduo como destinatário do ato, são chamados de atos administrativos individuais lato sensu. Então, no seu livro de doutrina, pode ser que o ato administrativo individual seja aquele no qual o destinatário é apenas uma pessoa ou mais de uma, desde que determinados. Então, repetindo, a doutrina, por vezes, nomeia o ato plurimo como ato administrativo individual. Seguindo na classificação dos atos administrativos, que é um tema recorrente no exame da ordem e em concursos públicos, nós temos o ato administrativo com relação à sua validade, com relação à produção dos seus efeitos. Ato administrativo válido, nesse sentido, é aquele ato que passou por todas as fases do procedimento administrativo que lhe é peculiar. Então, eu tenho, nesse caso, a iniciativa da administração pública, de um agente público, e esse ato perfaz todo o seu caminho até que ele possa produzir efeitos. É o ato que foi iniciado por alguém, passou por todos os setores competentes dentro da administração pública e já foi publicado na imprensa oficial. Seguindo na nossa classificação, quanto à eficácia dos atos administrativos, nós temos os atos administrativos válidos, atos administrativos nulos, atos administrativos anuláveis e atos administrativos inexistentes. Temos aqui também divergência doutrinária, e vou trazer para você o que é maioria na doutrina. Para Eli Lopes Meireles, que adota a teoria unitária, qualquer irregularidade no ato administrativo, esse ato administrativo é nulo, é um ato que não pode ser corrigido. Então, nós temos na teoria unitária o seguinte ensinamento: irregularidade de ato administrativo, ele tem que ser anulado. A doutrina do professor Oswaldo Bandeira de Mello ensina diferente. Ele não adota a teoria unitária, ele adota a teoria binária. E ele diz o seguinte: olha, nós temos atos administrativos que têm alguns vícios, e depende do vício que macula, que mancha o ato administrativo. Determinados vícios são insanáveis, não é possível corrigir. E quando não for possível corrigir o vício que mancha o ato administrativo, esse ato administrativo precisa ser anulado. Por outro lado, nós temos os atos administrativos anuláveis. Nos atos administrativos anuláveis, segundo o professor Oswaldo Bandeira de Mello, nós temos aqueles atos que têm, sim, um vício, mas que a ideia é mantê-los no mundo jurídico. Como assim, professor? Corrigindo aquele vício. Perceba que para a prática de um ato administrativo foram envolvidos tempo, estudo, cuidado de um agente público na prática de um ato administrativo. Foram envidados ali esforços para a prática do ato administrativo. Então, o ideal é manter aquele ato administrativo no mundo jurídico. A partir dessa ideia, nós podemos corrigir o ato administrativo que tenha vícios que são sanáveis. Então, num exemplo bem prático, se determinado ato administrativo foi praticado com certa irregularidade, mas é uma irregularidade que pode ser sanada, que pode ser corrigida pela autoridade competente, esse ato administrativo será mantido. Olha a jurisprudência do STJ. Uma determinada licitação, ou numa determinada licitação, um dos licitantes, insatisfeito com uma decisão da administração pública, apresentou um recurso. Esse recurso
não foi julgado pela autoridade competente. Foi julgado pela autoridade incompetente. A partir do julgamento do recurso, a licitação continuou. A partir do julgamento do recurso, a licitação continuou e foi homologada pela autoridade competente. O que tivemos aí? O julgamento de um recurso feito pela autoridade incompetente e a homologação da licitação foi feita pela autoridade competente. Nesse caso, o que nós temos é a adoção da teoria binária. O ato foi corrigido? Foi. Então, essa licitação tem que produzir efeitos. Perceba que o processo licitatório é um processo longo. E é difícil para a administração jogar todo aquele processo de lado, deixar de lado e iniciar uma nova licitação. Então, a administração pública pensa, bem, se for possível corrigir o ato administrativo, nós vamos corrigir. Se não for possível corrigir, nós vamos anular esse ato administrativo porque ele tem um vício insanável. Essa é a adoção da teoria binária. Nós temos ainda, na mesma classificação, nesse estudo, a teoria ternária. Na teoria ternária do professor Seabra Fagundes, nós temos os atos administrativos nulos, que são aqueles que têm vício insanável. Nós temos os atos administrativos anuláveis, que são aqueles que têm vício sanável. E nós temos os atos administrativos irregulares, que são aqueles atos mais simples, aquelas irregularidades dentro da administração que podem ser sanadas sem maiores dificuldades. É um exemplo muito comum de comunicação que deveria ter sido feita por meio de um memorando e, na verdade, foi feita por meio de um ofício. Perceba que isso não traz consequências graves para a administração. É um ato irregular, mas que trouxe os efeitos que dele se espera. Ou seja, foi feita a comunicação que deveria ser feita. Essa, então, é a teoria ternária. Atos administrativos nulos, atos administrativos anuláveis e atos administrativos irregulares. Tudo bem, professor? Entendi tudo até agora. Temos os atos administrativos nulos, anuláveis, irregulares na teoria ternária. Temos a teoria binária, atos nulos e atos anuláveis. Temos a teoria unitária, só existem atos nulos. Qualquer irregularidade, o ato é nulo, tem que ser anulado. E qual dessas doutrinas ou qual dessas teorias é a teoria mais aceita pela doutrina nacional? A teoria mais aceita pela doutrina nacional não é nenhuma das três primeiras. É a teoria quaternária. Ou seja, nós temos os atos administrativos nulos, aqueles que têm vício insanável. Atos administrativos anuláveis, aqueles que têm vício sanável. Atos administrativos irregulares, que têm uma irregularidade simples, que não causa nenhum gravame à administração pública. E os atos administrativos inexistentes. Essa doutrina é capitaneada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello e é adotada, como disse, na maioria da doutrina pátria. Então, nós temos os atos administrativos nulos, anuláveis, irregulares e inexistentes. Dito isso, nós podemos trazer a classificação dos atos administrativos com relação a esse tema. Ato administrativo válido é o ato administrativo que passou por todas as suas fases. Então, é aquele ato administrativo que observou todas as fases e que está de acordo com a lei. Perceba que quando nós temos, lá no direito constitucional, uma legislação ou um processo legislativo constitucional, a lei precisa passar por todo um trâmite para que ela entre em vigor e possa produzir efeitos. É o mesmo raciocínio do ato administrativo. No ato administrativo válido, eu tenho um ato administrativo
que em todos os seus elementos ele observou a lei. Quais são esses elementos? Os elementos que nós estudamos nas aulas anteriores. Ou seja, o ato administrativo, ele foi praticado pela autoridade competente, ele observou a finalidade pública, que é o interesse público, ele observou a forma que a lei exige para a prática do ato, ele observou o motivo e ele observou o objeto. Então, aqueles elementos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, estão exatamente de acordo com a lei. Se estiver de acordo com a lei, esse ato administrativo é um ato administrativo válido. Agora nós temos os atos administrativos nulos. Ato administrativo nulo é aquele que tem um vício insanável. É aquele vício que não pode ser convertido. É aquele vício que não pode ser sanado. É aquele vício que não pode ser corrigido pela administração, porque a violação da lei é uma violação muito grave, que não dá possibilidade para a administração pública corrigi-lo. Vamos imaginar, numa licitação, a prática de um ato de corrupção. Então, determinado agente público recebe uma propina, recebe dinheiro para que, na comissão de licitação, ele vote a favor da empresa X. Perceba que esse é um vício insanável. Não basta aquele agente devolver o dinheiro para quem lhe entregou a propina, não. A mácula, a mancha, ela é tão grave que não permite à administração pública outra possibilidade que não a anulação da licitação. Esse ato é o ato administrativo nulo. No ato administrativo anulável, pelo contrário, nós podemos corrigir, observando um princípio, o princípio da manutenção do ato administrativo. A ideia, como disse anteriormente, é manter o ato administrativo no mundo, produzindo efeitos. Então, o que nós pudermos corrigir no ato administrativo defeituoso, ele será corrigido. Então, esse ato corrigido é mantido para que a administração pública não desperdice o tempo e os esforços daquele servidor que praticou determinado ato. Então, nós temos o ato administrativo válido, nessa classificação, o ato que observou a lei. Nós temos o ato nulo, aquele que tem um vício insanável. Nós temos o ato anulável, que é aquele que tem um vício sanável. E nós temos ainda o ato administrativo inexistente. Ato administrativo inexistente, a quarta categoria dentro dessa classificação, é o ato administrativo que não foi praticado por agente público. Seria um não ato administrativo, como diz a doutrina. Então, professor, essa classificação, ela acaba sendo um pouco confusa, porque se o ato não foi praticado por um agente público, como seria um ato administrativo? Por isso, a doutrina chama de ato administrativo inexistente, não praticado por um agente público. É aquela situação na qual determinada pessoa vai até a administração pública e lá recebe alguém, atende essa pessoa, esse indivíduo que vem até ela com uma determinada informação, requerendo alguma certidão. E essa pessoa pratica o ato fazendo às vezes de administração pública, quando na verdade ele não integra os quadros da administração. Nós temos aí um ato administrativo inexistente. Repito, não foi praticado por determinado agente público, e sim uma pessoa de fora dos quadros da administração pública que usurpa função pública, pratica um ato que não deveria dentro do âmbito da administração. Nós temos ainda, quanto à classificação dos atos administrativos, a classificação quanto à sua execuibilidade.
execuibilidade, nós estamos falando da execução do ato administrativo. E aí nós temos o ato administrativo perfeito. Ato administrativo perfeito é aquele que passou por todas as suas fases. Ato administrativo perfeito é aquele que teve desde o seu início até o seu final. Ele foi praticado pela autoridade competente, ele foi publicado na imprensa oficial. Ele passou por todo o seu caminho. Esse é o ato administrativo perfeito. Ato administrativo imperfeito é o ato que ainda não completou o ciclo de formação. E muito cuidado você que está estudando para o exame da ordem ou estudando para concursos públicos. Por quê? Lá na sua prova, o seu examinador diz que ato administrativo imperfeito é aquele irregular. E não é o ato administrativo irregular. O ato irregular, nós vimos que ou é ato irregular, ou é ato nulo, ou é ato anulável. No ato imperfeito, eu tenho o ato que ainda não passou por todas as suas fases. Exemplo, eu, enquanto servidor, pedi férias ao meu chefe. Ele assinou o meu requerimento de férias, mas o órgão ainda não publicou na imprensa oficial a concessão das minhas férias. Então, esse ato ainda não passou por todas as fases. Nessa mesma ideia do ato administrativo perfeito e do ato administrativo imperfeito, nós temos o ato administrativo pendente. Ato administrativo pendente é o ato administrativo que poderia produzir efeitos hoje, mas não é o caso. Por quê? Os seus efeitos vão ser produzidos em um momento posterior. Então, o ato administrativo pendente é o ato que poderia produzir efeitos hoje, mas não vai acontecer. Por quê? A administração pública determinou que os seus efeitos vão ocorrer posteriormente. Imagine que vai acontecer uma feira de artesanato e eu quero montar na feira de artesanato um estande. Mas veja, nós estamos no dia de hoje e a feira vai acontecer daqui a 30 dias. Então, a administração pública me permite hoje ter um estande na feira, mas eu só posso montar daqui a 25 dias. Então, perceba que o ato administrativo pendente é aquele que só terá eficácia, só produzirá efeitos em um momento posterior. Além do ato administrativo perfeito, imperfeito e pendente, nós temos o ato administrativo exaurido. Ato administrativo exaurido é aquele ato que já produziu todos os seus efeitos. É aquele ato encerrado. Já não se pode voltar nele. É o exemplo muito comum do agente público que tem a concessão das suas férias. Então, ele requereu as suas férias junto à administração pública, as suas férias foram concedidas, ele gozou as suas férias, viajou com a sua família e voltou para trabalhar, se apresentou na sua repartição. Esse ato é um ato administrativo exaurido, que completou todo o seu ciclo, produziu seus efeitos e agora se torna um ato administrativo, entre aspas, intocável, porque nós já não podemos voltar nele. Feita toda essa observação sobre a classificação dos atos administrativos, vamos analisar agora como estão os nossos conhecimentos a partir do que foi tratado aqui. A nossa primeira questão diz o seguinte: acerca da classificação e atributos dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. O fechamento de uma determinada via pública por um certo período para a realização de festa comunitária exige autorização do poder público, a qual se configura como um ato administrativo discricionário e precário. Letra B. O ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial. Letra C. O ato composto é aquele que resulta de manifestação de vontade de dois ou mais órgãos singulares ou colegiados,
cuja vontade se funde para a formação de um único ato. Letra D. O ato administrativo é eficaz quando possui aptidão para produzir efeitos, ainda que esses estejam submetidos à condição ou a termo, ainda não implementados. Você já sabe qual é a resposta da nossa questão? Sabe qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito é a letra D. Vamos observar por que as demais letras estão incorretas. O fechamento de uma determinada via pública por um certo período para a realização de festa comunitária exige autorização do poder público, a qual se configura como um ato administrativo discricionário e precário. Veja, o fechamento da via pública é um ato discricionário e precário. Não, a administração pública, se ela concedeu, em regra ela não pode revogar aquela concessão, aquele direito de as pessoas fecharem a rua para a sua diversão, para os seus eventos. Letra B. O ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial. Essa afirmação está errada. Nós vimos que ato administrativo discricionário pode sim ser controlado pelo Poder Judiciário. Letra C. O ato composto é aquele que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para a formação de um único ato. Essa ideia está equivocada. Na verdade, o que trouxemos aí foi o exemplo ou o conceito de ato complexo. E a letra D. O ato administrativo é eficaz quando possui aptidão para produzir efeitos, ainda que esses estejam submetidos à condição ou termo ainda não implementados. Ato administrativo eficaz é o ato administrativo que está pronto para produzir efeitos, ainda que posteriormente. Vamos agora à nossa segunda questão. A classificação dos atos administrativos não é uniforme na doutrina pátria. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Em relação aos atos administrativos, é correto afirmar que nem todo ato administrativo é vinculado, mas todo ato simples é interno. Letra B. Um decreto assinado pelo chefe do Poder Executivo, que posteriormente seja referendado por um ministro de Estado, caracteriza um ato administrativo complexo. C. A autuação de trânsito notificada ao condutor de veículo que o estaciona em vagas destinadas a idoso é exemplo de ato administrativo discricionário. Letra D. Segundo a doutrina, a desapropriação é exemplo de ato administrativo de gestão. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? O nosso gabarito, a questão correta, o item que você deveria ter marcado é a letra B. Vamos analisar porque as demais estão erradas. Em relação, letra A, em relação aos atos administrativos, é correto afirmar que nem todo ato válido é vinculado, mas todo ato simples é interno. Não, a administração pública pode praticar atos simples que sejam externos, como um decreto que vai produzir efeitos fora da administração. Letra B é o item correto. Letra C. A autuação de trânsito notificada ao condutor de veículo que o estaciona em vagas destinadas a idoso é exemplo de ato administrativo discricionário. Não. O ato administrativo da autuação de trânsito é um ato administrativo vinculado. O agente público ele tem que autuar. Ele não tem liberdade para fazer ou não. Ele deve agir de acordo com o princípio da legalidade. Letra D. Segundo a doutrina, a desapropriação é exemplo de ato administrativo de gestão. Vimos que não. A desapropriação é exemplo de ato administrativo de império, no qual a administração pública age com supremacia sobre o particular. Temos ainda uma terceira questão para que nós possamos avaliar os nossos conhecimentos. Na classificação dos atos administrativos, o ato que se sujeita a termo ou condição para que inicie a produzir efeitos denomina-se
qual é a questão, qual é o item que você marcaria? Qual é o gabarito, o ato administrativo que produzirá efeitos a partir de um momento posterior dentro do que nós falamos na nossa aula? Qual é o gabarito da nossa questão? O gabarito da nossa questão é a letra B. O ato é pendente, ou seja, ele irá produzir efeitos a partir de um determinado momento, de uma condição posterior, de uma data posterior. Então, esse é o ato administrativo pendente. Não estamos falando de ato administrativo válido, nem ato administrativo condicionado, que não existe, né, essa classificação, e nem ato administrativo imperfeito. Na aula de hoje, então, quanto à classificação dos atos administrativos, nós vimos a classificação dos atos administrativos quanto ao seu alcance, quanto ao seu destinatário, quanto ao seu objeto, quanto ao seu regramento, atos discricionários e atos vinculados, quanto à sua eficácia, quanto à sua formação e quanto à sua execuibilidade. Essa última, atos administrativos perfeitos, imperfeitos, pendentes e exauridos. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.